Um estudo da Fiocruz confirma que aldeias indígenas no entorno do rio Tapajós, no Pará, estão sendo afetadas pela contaminação de mercúrio por conta do garimpo ilegal na região. Além do mercúrio nas águas, a mineração ilícita tem provocado a disputa de territórios em áreas indígenas com conflitos violentos. Hoje, o Sala de Convidados discute a mineração ilegal com o uso de mercúrio em terras indígenas. A gente quer conservar esse rio Tapajós para a gente. A água do rio ela mudou a coloração. É um alto nível de contaminação. São várias pessoas adoecendo. Com alterações neurológicas mais graves. Para onde que vai o ouro que sai do garimpo? Que cai no rio Tapajós, avança. Minha própria esposa foi vítima disso. A população ela reduziu o uso da água do rio. A nossa principal fonte de alimentação é o peixe. Conversando comigo hoje sobre mercúrio em territórios indígenas, Paulo Basta, médico e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Onésio Munduruku, representante dos professores indígenas do Médio Tapajós. O Onésio está entrando para conversar com a gente já já. Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Paulo, Caetano, daqui a pouco a gente está com o Onésio aqui também. Muito obrigada pela presença, ainda que virtual, por enquanto, de vocês. Paulo, eu quero começar com você falando um pouco dessa pesquisa a qual me referi na abertura do programa. Como é que chegou para você, para os pesquisadores envolvidos, esse chamado, essa percepção de necessidade de analisar o que estava acontecendo ali com as águas do Tapajós? Bom dia, Yasmine. Eu agradeço o convite para participar do programa, falar de um tema tão sensível e importante para o povo brasileiro e para os povos da Amazônia em particular. Esse chamado chegou às nossas mãos por intermédio de uma carta elaborada pela Associação Indígena Pariri, que representa o povo Munduruku que vive às margens do Tapajós, na região de Itaituba e de Trairão. Então, essa situação de invasão de territórios indígenas vem se repetindo há muitas décadas e nos últimos 3, 4 anos em particular, esse movimento tem se intensificado de uma maneira muito ativa, muito intensa. E diante dessas ameaças, dessa destruição do ambiente, desses prejuízos provocados pela presença de invasores de territórios tradicionais, a Associação Pariri elaborou uma carta solicitando apoio do nosso grupo de pesquisa aqui na Fiocruz para auxiliá-los a entender as consequências nefastas da contaminação por mercúrio à saúde dos povos tradicionais que vivem na Amazônia. Caetano, a gente sabe que a questão da saúde é algo que é a ponta do iceberg aí desse problema, né? Mas o que está em risco com o garimpo legal, além dos impactos na saúde? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos e todas. É um prazer aqui, uma oportunidade aqui muito bacana estar junto com vocês. Só para falar, né, não sei se o pessoal sabe, mas o Saúde e Alegria lá atrás, né, a gente já tem aí 35 anos, né, de história, nasceu junto com a Fiocruz. Com a Fiocruz e a Universidade Federal do Pará, e muito bom aí, depois de 3 décadas, continuarmos juntos aí, somando esforços, né? Eu acho que, assim, eu estou falando com vocês aqui da região do Tapajós, né? É um dos problemas, uma das áreas, assim, impactadas. A gente vê aqui os povos Munduruku, tem os Yanomamis mais acima, tem os Kayapós aqui também no Pará. Enfim, é um problema que aflige a Amazônia inteira, né? E eu acho que está mais do que na hora da gente começar a pensar na questão dos garimpos, não só do ponto de vista ambiental, mas também como um desafio da saúde pública. Então, tem as pesquisas da Fiocruz, tem uma pesquisa recente também da UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, aqui na região de Santarém, com apoio também e participação da Fiocruz, que vai trazendo e constatando índices alarmantes, né, de exposição dessas populações, não só nas áreas diretamente impactadas, mas inclusive nas regiões aqui do Baixo Tapajós, onde eu moro, Alter do Chão, Santarém, né?
E isso é muito grave, porque a gente está aqui a 300 quilômetros das zonas em que começam as atividades garimpeiras, e a gente vê aí altos índices de exposição junto às populações aqui também, nessa região. Isso é um problema de saúde pública, traz um problema também econômico. A gente vê uma atividade ilegal rio acima, comprometendo também atividades legais que têm aí um potencial sustentável, como, por exemplo, o ecoturismo nessa região de Alter do Chão, uma atividade que gera inclusão social, distribui renda, uma atividade econômica que tem espaço para grandes, médios, mas principalmente também para pequenos, desde o turismo comunitário, as pousadas locais, né? Os restaurantes locais, enfim. Então, assim, a questão do turismo, a questão do garimpo, né? Ela traz problemas de saúde pública, problemas de segurança, não traz benefícios, né, para todos, beneficia alguns poucos, esse ouro sai daqui, não fica aqui, enfim, e acaba comprometendo atividades lícitas, né, com potencial de sustentabilidade muito grande, que valoriza a cultura local, como esse exemplo que eu dei com a questão do turismo. E é por todas essas temáticas que a gente vai tentar passar aqui ao longo do programa. Mudanças na coloração do rio e adoecimento da população ribeirinha, sintomas da presença do mercúrio nas águas e no organismo. Um rio conhecido por suas águas cristalinas e esverdeadas. Percorrer o Tapajós é ter um encontro com as belezas naturais e com as experiências de quem vive com aquilo que o rio oferta. Essas imagens foram feitas em janeiro deste ano. As águas aparecem barrentas em muitos pontos. Nessa época do ano, existe uma mudança natural na coloração, mas o problema é outro. À medida que se avança, é possível flagrar garimpos ilegais, uma vez que a lei proíbe a mineração em territórios indígenas e unidades de conservação ambiental. A região vive da cultura da extração do ouro, mas com o passar do tempo, mudanças aconteceram. Desde a década de 40, 50, da crise da borracha, que as pessoas foram fazendo garimpo de ouro, mas faziam o garimpo de ouro de maneira artesanal. Com a intensificação dessa prática mais tecnológica, com grandes dragas, com grandes máquinas e equipamentos, houve um salto muito intenso da quantidade de garimpos utilizando, fazendo a escavação do fundo do rio, dos igarapés. O uso de equipamentos que reviram o fundo do rio, o desmatamento e as queimadas. Além de todos esses fatores, ainda existe a contaminação das águas, já que o mercúrio é utilizado para a extração do ouro. É um alto nível de contaminação nos igarapés, nos lagos, nas lagoas, nos rios, e o que cai no rio Tapajós avança por quilômetros e quilômetros. Já estão sendo identificados níveis de contaminação em cidades a 300 quilômetros, ou seja, a população ribeirinha e população urbana já está sendo contaminada e sob risco. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Oeste do Pará, com colaboração da Fiocruz, revela dados preocupantes. Pesquisadores coletaram amostras de sangue de pessoas que vivem em 8 comunidades que ficam na bacia do Tapajós e também de moradores da cidade de Santarém, no Pará. O mercúrio foi detectado em todos os participantes. 75% estavam com as taxas acima do limite, que é indicado como seguro pela Organização Mundial de Saúde. A recomendação é 10. Em algumas pessoas, foi encontrado quase 300 microgramas por litro de mercúrio no sangue. Uma outra pesquisa aponta os danos que já são vivenciados por uma geração inteira. O que preocupa a gente é que existe nessas áreas uma incidência muito maior de crianças que têm nascido com alterações neurológicas mais graves. E isso tem chamado a atenção da gente, e principalmente do povo indígena, como foi o caso do povo Munduruku, e que por isso nos solicitou a fazer um
monitoramento do nível de mercúrio no organismo em 2019. Esse trabalho acompanhou crianças e adultos. Uma amostragem de 109 pacientes vindos do Alto Tapajós. 99% das pessoas estavam com a taxa de mercúrio acima do que é indicado pela OMS. 2 grupos causam maior preocupação. São crianças, são jovens que estão em idade escolar e o mercúrio ele traz repercussões na cognição, na atenção, no aprendizado e com relação às mulheres, com esses níveis elevados, existe um risco muito grande de alterações fetais pelo mercúrio, causando a possibilidade de crianças nascerem com alterações neurológicas bem graves, principalmente pela má formação do sistema nervoso central. De acordo com os ambientalistas, em 10 anos, a área ocupada por garimpos ilegais na Amazônia teve um aumento de cerca de 500%. Durante a pandemia, o preço do ouro aumentou e os impactos que o garimpo irregular traz também. Para onde que vai o ouro que sai do garimpo? Se houvesse um interesse efetivo de se enfrentar esse problema, iria se descobrir aonde está o comércio de ouro que sai no Brasil. E que sai não só contrabandeado, sai muitas vezes com uma fachada e uma roupagem legal. É uma questão muito séria que, infelizmente, ela não é tão abordada porque existem, claro, para corrigir isso, as causas, ela passa por decisões políticas, né, do que a gente quer para a Amazônia, do que a gente quer para o país, do que a gente quer para as pessoas dessa região. E você que está em casa, o que você achou dessa reportagem que você acabou de ver? Manda para a gente as suas percepções, como é que você acha que isso pode ser enfrentado. E aí, Caetano, quero trazer com você a sua inserção nesse território, né? Você já está aí há mais de 30 anos, e o garimpo, ele não é necessariamente legal. Existe uma possibilidade dessa atividade, ela inclusive também é uma fonte de renda para muitos jovens na região, né? E como é que a gente pode lidar com essa dualidade, né? Porque de repente tem uma ampliação dessa atividade na região e precisa se olhar para isso com esse cuidado, né? Como é que você percebe um caminho aí possível para se ter um equilíbrio de menor impacto, né? Perfeito. Então, assim, existem garimpos e garimpos, regiões e regiões. Então, você tem áreas em que a atividade garimpeira é mais recente, mas no caso do Tapajós, a gente está falando aqui de décadas e décadas de extração de ouro, né? Então é importante, assim, deixar claro, não dá para simplificar a questão garimpeira, assim, só do ponto de vista, às vezes, do ecológico ou tal. Então, não dá para falar que todo garimpeiro é bandido, a gente vê a classe garimpeira, assim, você tem pessoas muito simples, humildes, que estão tentando ganhar a vida ali. Na verdade, você tem um sistema em que essas pessoas acabam sendo exploradas também pelos donos de garimpo, que acabam sendo explorados por pessoas de fora da região também. Mas aquele garimpeiro do chão ali, que está lá no front, na ponta, ele também é vítima desse modelo, né? Ele está inspirando o mercúrio, é uma situação de exposição até muito mais grave do que a gente, ao longo do tempo, ficar consumindo peixes, né? E absorvendo o mercúrio no organismo. A outra questão, e aí é mais ou menos esse histórico no Tapajós. E a gente viu, por exemplo, no caso do Tapajós, um levantamento do Instituto Socioambiental, de 2009 para cá, um aumento de 363% da atividade garimpeira dentro do território indígena Munduruku, o que é ilegal, né? Então, o que é importante, eu acho, no caso aqui, não dá para a gente chamar todo garimpeiro de bandido, nem temos que acabar com o garimpo de uma semana para outra, até porque existe uma cultura econômica movida a partir dessa atividade ao longo dessas décadas, né? Mas a gente precisa imediatamente saber separar quem vive de ilícitos de quem quer fazer a coisa certa. O que a gente não pode mais normalizar é essa cultura do ilegalismo aqui na Amazônia, aqui no Tapajós, em que o legal é o ilegal. E aí, por exemplo, nem só ouro, mas, por exemplo, se eu
sou madeireiro, quero vir para cá, abrir uma madeireira e quero pagar imposto, quero fazer o devido plano de manejo, a extração em áreas devidamente autorizadas, pagar direito trabalhista, como é que eu vou concorrer com o preço baixo da extração ilegal? Então, das duas, uma, ou eu quebro ou eu mudo de lado. E o que a gente está vendo aqui, a questão do garimpo, ela traz também outras atividades criminosas, né? O conluio do narcotráfico, tem uma operação aqui da polícia que está em cima do Narco Gold aqui no Tapajós, né? Que junta ouro, arma e drogas, tráfico de drogas. Então, isso aí aumenta o conflito, aumenta a insegurança, aumenta gastos públicos com saúde, por exemplo, doenças de veiculação hídrica, beneficia alguns poucos a partir de atividades ilícitas, né? E deixa a conta e o estrago para todo mundo pagar. Então, esse tipo de situação, ou modelo de ocupação, não traz progresso, né? Às vezes o pessoal culpa, ou xinga, ou critica as ONGs, porque são contra o desenvolvimento, são contra o progresso. Não, a gente é crítico a esse modelo de ocupação. Até porque são mais de 70 anos de garimpo, e se você vai para o município, vai para a cidade de Jacareacanga, onde tem um dos subsolos mais ricos em ouro do mundo, né? Está muito longe de você poder ter saneamento para 100% da população, internet banda larga, escolas e hospitais de primeira, asfalto. Pelo contrário, se a gente pegar o índice Firjan de desenvolvimento municipal, tanto Itaituba quanto Jacareacanga, dentro dos 5.500 municípios brasileiros, estão no andar de baixo. Jacareacanga, se eu não me engano, está em 5.418 no ranking, em 5.500 municípios, ou seja, está entre os 80 mais pobres do Brasil. Então, como é que a gente pode chamar isso de modelo de progresso? Como é que a gente pode chamar isso de modelo de desenvolvimento? Tem, inclusive, até numa das entrevistas, o ex-secretário de Mineração de Itaituba, Eugênio Viana, ele falava que para cada quilo de ouro extraído, né, e registrado, 10 saem ilegais. Então, assim, é mais um exemplo, né, de atividade dentro da Amazônia que extrai as riquezas, leva essas riquezas para fora, sem converter em políticas, em bem viver para as populações aqui locais. Então, é urgente, né, que a gente comece a pensar também nessa separação do lícito de quem quer fazer a coisa certa, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente pode pensar em alternativas econômicas que possa transitar, né, essa questão da movimentação econômica aqui na região para uma atividade e boas práticas, vamos dizer assim, mais sustentáveis, né? Depois, ao longo do programa, posso até citar alguns caminhos também. Pois é, quem ganha com isso, né, Caetano? Paulo, eu não só por essa reportagem que a gente fez, mas também por coisas que eu vi na grande mídia, eu fiquei realmente estarrecida com os sintomas apresentados por conta do contato com mercúrio. Crianças desenvolvendo sintomas de autismo, questões neurológicas graves, cânceres. E você participou dessa pesquisa no Alto Tapajós, né? Me corrija se eu estiver enganada. E o doutor Eric participou no Médio Tapajós, e uma outra pesquisa foi feita, doutor Eric, que está na nossa reportagem, e outra pesquisa foi feita no Baixo Tapajós. Então, toda a extensão do rio, de certa forma, foi avaliada. E aí eu queria saber como é que foi feita essa pesquisa, né? Num momento em que muita gente vem combatendo a ciência e dizendo, relativizando o resultado da ciência, acho que é sempre importante, aqui no Sala de Convidados, a gente busca fazer isso, demonstrar como é que a gente faz e chega a essas conclusões. Você pode trazer para quem está em casa como é que foi essa metodologia e como é que vocês chegaram a esses resultados? Bem, Yasmin, fazendo o esclarecimento, né, realmente nossas equipes integradas fizeram avaliações de diferentes pontos da bacia do Rio Tapajós. O Dr. Eric e o grupo dele atuaram no Alto Tapajós, dentro da terra indígena Munduruku, na região da Missão Cururu, que é uma área importante, uma área tradicional do território Munduruku. Eu e minha equipe da Fiocruz trabalhamos na região do Médio Tapajós, na terra indígena Sauré-Moepã, que é uma terra indígena que está num processo fundiário ainda em aberto. Os próprios indígenas têm realizado um processo de autodemarcação e ensinado muitas coisas para a gente. E a professora Heloísa, da UFOPA, realizou um estudo no Baixo Tapajós,
na região de Santarém, no qual ela analisou alguns sujeitos que moram na cidade, na população urbana, e analisou também algumas regiões de povos ribeirinhos. Então, falando um pouco do trabalho que foi coordenado por mim, na terra indígena Sauré-Maibã, nós fizemos esse esforço coletivo para montar um protocolo de pesquisa, depois de recebermos o pedido da Associação Pariri, assinado, né, pela colega Alessandra Corapi Munduruku, que na época ela era presidente da Associação Pariri. Hoje, novamente, ela foi reeleita e segue à frente dessa associação representativa do povo Munduruku. Então, depois que recebemos esse pedido de apoio, nós nos organizamos internamente aqui na Fiocruz, fizemos contatos com parceiros de universidades, da USP, da UFRJ, da própria Federal do Oeste do Pará, entramos com parceiros do Instituto Evandro Chagas, de Belém, tivemos uma parceria, um apoio importante das equipes multidisciplinares de saúde indígena do DICEI, Rio Tapajós, que é responsável pela assistência à saúde à população daquela região, e depois de organizarmos e elaborarmos esse protocolo de pesquisa, nós viajamos para o território do Sauré-Maibã, passamos lá 2 semanas entre 29 de outubro e 9 de novembro de 2019, e visitamos 3 comunidades indicadas pela Associação Pariri. Nessa oportunidade, visitamos 35 domicílios e avaliamos 200 pessoas. Todas essas pessoas receberam uma avaliação clínica com o nosso grupo de especialistas, que tinham médicos neurologistas, médico infectologista, pediatra, especialista em saúde da família e da comunidade, especialista em saúde indígena, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, biólogos, enfim. Nossa equipe se deslocou até o território e fizemos essas visitas, entrevistamos 200 pessoas, fizemos visitas aos domicílios, fizemos avaliações clínicas, os neurologistas analisaram os adultos, as crianças passaram com os pediatras, fizemos um diagnóstico situacional de saúde, e ao final dessas avaliações, dessas entrevistas, nós coletamos amostras de cabelo de todos os participantes para enviar para o laboratório do Instituto Evandro Chagas e analisar as concentrações de mercúrio presente no corpo desses participantes. Além dessa pesquisa com os mundurucus, né, com os seres humanos, nós também coletamos 88 amostras de pescados em pontos tradicionais de pescas da região do Rio Tapajós. Esse pescado é regularmente consumido pela população local, e retiramos amostras do tecido muscular desse pescado, né, da carne do pescado, exatamente daquela parte do peixe que é ingerida, né, como fonte alimentar, como fonte de proteína. Também essas amostras foram remetidas para o laboratório do Instituto Evandro Chagas, em Belém. Ao término dessa pesquisa, né, o que nos surpreendeu negativamente é que de todos os participantes que forneceram amostras de cabelo, foram detectados níveis de mercúrio, né? Ou seja, todos eles estavam contaminados. Adultos, crianças, idosos, homens e mulheres, né? Todos eles tinham diferentes níveis de mercúrio no seu corpo. O que aconteceu foi que os níveis variaram, né, de acordo com a localidade estudada ou de acordo com faixa etária e sexo. E os níveis mais alarmantes foram detectados na aldeia Sauré-Abói, que é do cacique Jairo, que também participa da reportagem. Lá naquela localidade, que fica às margens do rio Jamanchim, uma dos mais importantes afluentes da margem direita do Tapajós, 9 a cada 10 pessoas apresentaram elevados níveis de contaminação. E lá as crianças se apresentavam com anemia, se apresentavam com desnutrição infantil, foram relatados as principais queixas de diminuição da sensibilidade tátil, térmica dolorosa, diminuição de reflexos, problemas cognitivos, né, adultos com problemas de memória, de fixação de conteúdo, crianças com dificuldade de aprendizado, dificuldade de ter uma locomoção adequada, de interagir com a família, com o ambiente social. Então, esses principais sinais e sintomas foram identificados nas pessoas que apresentavam os maiores índices de contaminação.
E essa contaminação, naturalmente, né, ela esteve mais presente nessa localidade que estava mais próxima das atividades ilegais de garimpo dentro do território Munduruku. Tá? E, enfim, esse processo todo de impactos ambientais, de prejuízo e danos à saúde da população é proveniente, né, do mercúrio, que é amplamente utilizado de uma maneira indiscriminada, sem nenhum tipo de controle, e é liberado no meio ambiente pelo uso intensivo por parte dos garimpeiros. E quando esse mercúrio cai no rio, ele entra na cadeia trófica alimentar, ele atinge todos os seres vivos que habitam o rio, desde algas, pequenos crustáceos, diferentes espécies de peixes, tracajá, jacaré, até larvas de mosquito que se reproduzem no rio, são contaminadas pelo mercúrio. Esse mercúrio que ingressa na cadeia alimentar acaba chegando ao ser humano, sobretudo o ser humano que vive nas áreas da Amazônia, os povos tradicionais que vivem na Amazônia, que tem como principal fonte de alimentação, como principal fonte de proteína na sua dieta, o pescado. Então, o pescado está contaminado e o pescado contaminado está contaminando as pessoas e promovendo vários prejuízos, várias doenças. Olha, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho, a gente não conseguiu ainda a conexão com o Onésio, mas vamos continuar tentando. E no próximo bloco, a gente traz depoimentos da população ribeirinha afetada pela presença de mercúrio nas águas do Tapajós. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre mercúrio em territórios indígenas. Comigo para essa conversa, Paulo Basta, médico e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, e Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria. A gente tentou a conexão com o Onésio Munduruku, mas não conseguimos, infelizmente. Então, numa próxima oportunidade, a gente tenta trazer ele novamente. E você que ainda não participou do programa hoje, manda as suas perguntas e os seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Quando um rio que sempre foi fonte de vida e saúde se torna perigoso até para lavar roupa, é o que narram alguns dos depoimentos sobre o rio Tapajós. Águas que se encontram e histórias que se cruzam com o Tapajós. O rio nasce no estado do Mato Grosso e segue para o Pará. A contaminação do garimpo, que vem ocorrendo principalmente pelos garimpos ilegais no médio e alto Tapajós, ela está afetando diretamente a nós que somos moradores ribeirinhos do rio Tapajós, né? O aumento das máquinas e da extração de ouro são relatados em muitos pontos do Tapajós, causando mudanças significativas no território. Nos últimos anos, podemos perceber que a água do rio ela mudou a coloração. Por conta disso, a população ela reduziu o uso da água do rio, porque antigamente bebia água do rio, lavava roupa no rio, tratava alimento na água do rio. Hoje, poucas pessoas elas lavam roupa no rio. A nossa principal fonte de alimentação de quem vive nessa região é o peixe, né? Então, isso acaba fazendo com que nós possamos adquirir vários tipos de doenças, né? Uma das comunidades que mais tem sofrido é a aldeia Saué-Abói, no Médio Tapajós. Por telefone, nós conversamos com o cacique Jairo Sal Munduruku. Nossa preocupação agora é que pudesse diminuir essa atividade, né? Não diminuir, acabar totalmente, para que isso não dê continuidade. São várias pessoas cada vez mais se adoecendo. A minha própria esposa foi a vítima disso. Eu sei exatamente porque eu acompanhei. Desde 2012, a esposa do cacique Jairo, Irene Munduruku, se queixava de fortes dores. Foi diagnosticada com câncer anos mais tarde. Ela estava com alta presença de mercúrio no organismo. Já debilitada durante a pandemia, Irene testou positivo para a Covid-19 e não resistiu. Está nascendo crianças já com problemas que vêm fazendo com que as crianças nascem deformadas, sem sequer de se locomover, né?
A gente quer conservar esse rio Tapajós para a gente, né? A gente sabe que esse mercúrio está contaminando os peixes e está, consequentemente, contaminando nós moradores. Mas, além disso, há essa questão do conflito que está sendo muito grande, né? E já houve casos de morte, ameaças, né? Grandes lideranças indígenas, por lutarem contra o garimpo, né? Já foram ameaçadas, né? E já tiveram casas destruídas, queimadas, por conta, né, desse conflito que há. Caetano, o Projeto Saúde e Alegria trabalha na promoção, na atenção à saúde em várias frentes, envolve cultura, desenvolvimento regional, enfim, é um projeto incrível, super recomendo quem está em casa ir ao site do projeto e conhecer, porque é belíssimo. E eu acredito que nesse momento vocês estejam lidando com essa situação com alguns desafios extras, né? Porque uma das questões é a questão do saneamento básico. E aí eu te pergunto, tanto enquanto um representante do projeto, mas também como um morador da região, como é que está sendo lidar com a questão da água, né? E com a questão dos peixes contaminados, porque quando a gente pensa em fazer uma visita a qualquer espaço da Amazônia, a gente pensa logo, vou comer peixe, né? E a gente sabe que a população tem essa como a sua principal fonte de nutrição. Como é que tem sido esse desafio para quem mora na região e para o projeto poder abraçar essa população e cuidar dela? Pois é, quando a gente olha essas pesquisas mais recentes, né, de uma certa maneira até não é novidade, mas ela confirma uma certa suspeita também da exposição ao mercúrio dessas populações ribeirinhas na região onde eu estou, longe dos garimpos, Santarém, Alter do Chão, e a gente até vem pensando lá no Saúde e Alegria em fazer exame com todos os colaboradores, né, para poder saber o grau ali de mercúrio no organismo de cada um. E já existe ali algumas orientações quanto ao consumo de peixe. Infelizmente, né, a cultura da região aqui, a cultura alimentar é o consumo de peixe, né? Então, assim, a questão da contaminação do rio e dos peixes pelo mercúrio, ela ataca diretamente também uma questão da cultura alimentar dessas populações. Agora, não são todos os peixes, você tem um grau de maior ou menor risco, né, nesse consumo. Então, por exemplo, o tucunaré é um peixe complicado nessa questão do mercúrio. E a outra coisa também é procurar trabalhar o consumo do pescado de outros rios, né? E aí, no caso, por exemplo, onde até inclusive tem mais oferta de peixe aqui na região, são os rios de água barrenta, como o Amazonas, por exemplo, e evitar um pouco o consumo de peixe do rio Tapajós. Agora, isso fica difícil para as populações ribeirinhas do Baixo Tapajós, que vivem, né, nesse rio, até porque eles não têm o acesso ao Amazonas, por exemplo, como o pessoal mais abaixo, né? É mais um exemplo, assim como eu dei o exemplo da questão da extração ilegal do ouro rio acima, que afeta atividades, né, econômicas, como, por exemplo, o turismo, é mais um exemplo também de atividades acima que acaba beneficiando alguns poucos, com base em ilícitos, que afeta também a atividade econômica dos pescadores aqui da região do Baixo Tapajós, né? Então, isso é grave. O outro ponto, né, respondendo a sua pergunta, a gente vem, o Saúde e Alegria, desde sempre, priorizando a questão do saneamento básico, né? Existe um abismo muito grande, a questão do saneamento já é uma vergonha nacional, na Amazônia é ainda maior, existe um abismo muito grande, você tem menos da metade da população com acesso a tratamento de esgoto, a gente olha nas comunidades ribeirinhas, é meio que um paradoxo você vê populações residentes à margem ali da maior bacia hidrográfica de água doce do mundo vivendo estresse hídrico, né? Você tem uma situação de bem viver também, porque eles acabam consumindo a água diretamente dos rios, as águas contaminadas. A maior causa de mortalidade infantil é decorrente das diarreias, da desidratação dessa água, né, do consumo dessa água. Em geral, sobra para as mulheres e crianças a lata d'água na cabeça de ir e vir várias vezes. Às vezes você está a 1 quilômetro do rio. Isso, a gente não está falando aí de uma área semiárida, né? Estamos falando de uma área com uma oferta de água de todos os lugares, né? Seja de cima do céu,
seja na superfície, seja no subsolo, até porque estamos em cima do maior aquífero de água doce do mundo, né? E essa população vive estresse hídrico. Nas cidades, a mesma coisa. Então, a gente vem trabalhando, vem priorizando ali tecnologias sanitárias de baixo custo, alto impacto, seja na construção de banheiros, seja em sistemas de abastecimento e tratamento de água comunitários, autogeridos pelos próprios moradores, porque são áreas remotas, então você tem que criar tecnologias resolutas que eles possam resolver a maioria dos problemas e a própria manutenção ali mesmo. E a partir do momento que você tem uma oferta de água de qualidade, é impressionante no curto prazo como os indicadores de saúde, a redução das doenças de veiculação hídrica, a redução da mortalidade decorrente de diarreias, desidratação. É impressionante o impacto positivo desse tipo de investimento, né? E essa situação também, ainda mais com a Covid, nos fez expandir a nossa área de atuação, historicamente mais nessa região de Santarém, do Baixo Tapajós, também para a região do Médio Tapajós. Então, no ano passado, a gente somou esforços com a organização Pariri, né, do povo Munduruku do Médio, com o DISEI, a CESAI também, somando esforços ali, para a gente poder viabilizar banheiro e água encanada para 100% das famílias das áreas ribeirinhas das aldeias Munduruku do Médio Tapajós, né? Temos ainda alguns desafios ali para melhorar essa infraestrutura, ainda estamos trabalhando nisso, mas a gente já vê um impacto muito grande e uma melhoria muito grande dos indicadores de doenças de veiculação hídrica. Até porque assim, o garimpo não é só a questão do mercúrio, né? Toda essa mexida nas águas, ela agrava ainda mais a incidência de ocorrências de saúde oriundas da veiculação hídrica. E, infelizmente, né, é um problema e a gente tem como solucionar e quem dera pudesse, não cabe a uma organização não governamental substituir o Estado, né? Mas quem dera a gente pudesse ter nos nossos tomadores de decisão o entendimento do saneamento como uma das prioridades zero, para poder implantar junto a essas populações. E vamos torcer para que esse momento que está levando a atenção, né, para esse espaço, que isso sirva realmente para levar também investimentos nesse sentido, né, Caetano? Paulo, eu quero te convidar a comentar a fala do Caetano com relação ao acesso à água, com relação ao consumo de peixes e também, se possível, você me falar um pouco sobre o projeto de lei 191 e o impacto que ele traz para essa situação que se vive hoje. Bem, Yasmin, a água é fonte de vida, em primeiro lugar, né? Então, os povos tradicionais da Amazônia, os povos indígenas em particular, se confundem com a floresta, se confundem com a natureza, né? Então fazem parte do seu corpo, da sua vida, da sua interpretação de mundo, da sua relação com o espaço em qual vive, né? Então, há uma mistura, uma identidade mista entre o ser humano e o ambiente, né? Então, eles se confundem. Então, qualquer atividade econômica que tenha impactos negativos sobre a água, sobre o território tradicional, vai impactar o modo de vida tradicional dos povos indígenas, vai impactar o bem viver, vai trazer desarranjo social nas comunidades e, naturalmente, vai ocasionar problemas de saúde importantes, né? O Caetano já mencionou alguns e a gente está trazendo outros relacionados especificamente em relação à contaminação por mercúrio. Então, eu queria fazer umas considerações e dizer assim, que o mercúrio é um elemento químico que faz parte do planeta Terra, ele está na crosta terrestre, né? E ele está, na maioria das vezes, em uma forma estabilizada, né, dentro de rochas, em locais onde tem atividades vulcânicas, né? Então, em algumas regiões específicas do planeta, tem grandes concentrações de mercúrio, e quando há erupções, né, vulcânicas, esse mercúrio é espalhado, né, por intermédio das emissões dos vulcões e cai na atmosfera, viaja com as nuvens por intermédio dos rios voadores e se espalha pelo planeta de uma maneira geral, tá? No Brasil, na Amazônia em particular,
Existem teorias que dizem que há uma concentração de mercúrio natural no ambiente. De fato, isso procede. Mas o que a gente precisa ter em mente é que na nossa região, a principal fonte de emissões externas, de emissões antropogênicas, né, são produzidas pelo homem que contaminam o meio ambiente, essas fontes principais na Amazônia são decorrentes do garimpo. Tá? Então, tem estudos que apontam que toneladas e toneladas de mercúrio são liberadas no ambiente decorrentes de atividades garimpeiras, e a estimativa é que a cada 10, 11 anos, uma brumadinho de mercúrio é despejada no rio Tapajós. Né? Então, isso promove impactos de larga escala, de larga magnitude. Né? E é importante dizer que esse excesso de mercúrio, o mercúrio tem algumas características importantes. Uma delas é a longa permanência no ambiente. Né? Então, se o mercúrio é liberado sem nenhum tratamento, ele pode permanecer no ambiente por até 100 anos, provocando diversos danos. Uma outra característica importante do mercúrio é que ele se bioacumula nos organismos vivos. Então, à medida que os organismos vão envelhecendo, né, vai passando o tempo, e eles vão crescendo de tamanho, eles vão concentrando níveis maiores de mercúrio. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ter impactos diretamente relacionados ao pescado. Né? Então, não são todos os peixes que vão ser acometidos da mesma maneira, assim como não são todos os seres humanos. Então, os peixes que têm hábitos carnívoros, que se alimentam de outros peixes, né, e vão crescendo e vão aumentando de tamanho durante a sua vida, eles vão acumulando maiores concentrações de mercúrio. Então, nossos estudos apontam que os peixes carnívoros da Amazônia, principalmente as piranhas, né, piranha preta, piranha amarela, piranha branca, o tucunaré, que foi mencionado pelo Caetano, o surubim, o pirarucu, né, que são peixes que são muito apreciados na culinária amazônica pelo povo que vive na região, esses peixes podem ter níveis maiores de concentração de mercúrio. Mas, por outro lado, né, peixes que têm hábitos herbívoros, que se alimentam de sementes, de frutos, né, de outros materiais, eles concentram níveis menores de mercúrio. Né? Então, o tambaqui tem níveis menores de mercúrio, o pacu, pirapitinga, enfim, são outros peixes que podem ser consumidos de uma maneira mais tranquila, sem muita preocupação. Então, a gente faz esse tipo de orientação para que a população possa ter opções, né, e escolhas mais conscientes no que diz respeito ao consumo do pescado e à segurança em relação à sua saúde. Tá? Um outro ponto importante, né, para a gente finalizar essa reflexão, é que pessoas como eu, né, que vivem na região sudeste, você, Yasmin, que vive na região sudeste, que vamos à Amazônia passar uma temporada, vamos passar uma semana, 10 dias, vamos comer pescado. Então, a gente pode estar comendo pescados contaminados com mercúrio, né, e fazer um alto nível de contaminação, mas essa contaminação é aguda. Quando a gente volta para a nossa casa, né, a gente deixa de estar exposto a esse peixe contaminado. E o nosso organismo lentamente, né, vai tentando eliminar o mercúrio do corpo. Há estimativas que o mercúrio permanece cerca de 120 dias dentro do nosso corpo. Então, a gente elimina o mercúrio através da urina, através das fezes, pelo cabelo, né? Por isso que a gente utiliza o cabelo como um marcador biológico de exposição. Mas as pessoas que vivem na Amazônia, né, principalmente os povos tradicionais, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, que têm o hábito de consumir pescados regularmente, diariamente, né, e vivem em áreas impactadas pelo garimpo, eles estão diariamente reforçando os níveis de contaminação. À medida que se come um peixe contaminado uma vez por dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, você está a cada refeição ingerindo uma nova dosagem de mercúrio, e como você não tem esse distanciamento do território para fazer a depuração, o mercúrio vai se acumulando no seu organismo, e esse processo, à medida que o tempo passa, à medida que o nível de concentração de mercúrio vai se intensificando, os problemas de saúde vão aparecendo. Então, a gente costuma dizer que em algumas situações as pessoas estão expostas desde sempre e para sempre, porque uma outra característica do mercúrio é que o mercúrio circulante no sangue da mulher, por exemplo, da mulher gestante, ele pode afetar a criança que está no útero, e esse mercúrio
que se concentra no cérebro do adulto vai se concentrar de 5 a 7 vezes maior, né, de uma concentração maior no cérebro da criança, e vai poder provocar alterações desde a gestação até a criança nascer. Quando se a mãe ainda está um consumo de peixe muito elevado e peixes contaminados por mercúrio, a mãe pode passar níveis pequenos de mercúrio por intermédio da amamentação para a criança. Quando a criança deixa de mamar o leite materno e passa a se alimentar como um outro adulto da família, continua a sua exposição, se torna adulto, então ele vai estar exposto à população tradicional da Amazônia, que vive em área de abrangência do garimpo, pode estar exposta durante toda a sua vida, e isso pode trazer sérias consequências à saúde, ao desenvolvimento físico e a ao ecossistema amazônico. Então, há um legado de expropriação, um legado de miséria, um legado de pobreza que é intensificado, que fica como herança dessas atividades econômicas que não consideram a cultura e o ambiente local. Caetano, Posso fazer só um reparo? Isso que eu queria saber, se você tinha pedido para falar, por favor, fica à vontade. Um reparo triste, né? O Paulo colocou lá, né, o despejo de mercúrio no Tapajós calculado como uma brumadinho a cada 11 anos. Não, infelizmente, a situação é até pior, às vezes a gente confunde. É uma Mariana a cada 11 anos, é uma brumadinho a cada 20 meses. Isso aí com base num relatório da Polícia Federal que calculou algo em torno da ordem de 7 milhões de toneladas de sedimentos despejados, né, oriundos do garimpo, no Rio Tapajós por ano, né? Então é como se fosse uma barragem de Brumadinho caindo em cima do Tapajós a cada 20 meses. Infelizmente, é isso que a gente vem testemunhando e provavelmente agravou, porque esse relatório é de 2018, se eu não estiver errado, e de lá para cá a gente viu um aumento da atividade garimpeira em mais de 300% aqui nessa região do Tapajós. Importante essa sua colocação, quero até agradecer tanto Paulo quanto Caetano, vocês são extremamente didáticos, né? Eu acho que as denúncias também são muito claras e queria saber com você, Caetano, assim, na medida em que essas denúncias estão sendo feitas e são muito claras, que tipo de resultados elas estão trazendo, né? E também pedir, Paulo acabou trazendo toda uma importante narrativa aí, que eu acho que para quem não está vivendo essa situação fica difícil de entender e foi extremamente didático, mas queria reforçar com vocês para falar um pouco sobre o PL 190, porque realmente estamos vivendo um momento em que a gente precisa também ter uma mobilização política, né? Que políticas a gente quer. E aí peço para vocês comentarem, a gente está chegando no final do programa já, para a gente também pensar em que Amazônia a gente quer, em que país a gente quer, em que forma de utilização do meio ambiente, se é que a gente pode dizer utilização do meio ambiente, né, Caetano? Então, eu acho que assim, é preciso, né? Eu acho que houve um avanço nesses últimos meses das ações de comando e controle aqui, eu posso falar mais aqui na região do Tapajós, né? E decorrente muito das denúncias, da mobilização da sociedade e aí, é claro, você acaba agradando alguns, desagradando outros, mas eu acho que a gente não pode desviar ou desvirtuar o debate para ou é garimpo e progresso versus ONGs que estão a serviço de interesses internacionais. Eu acho que a situação é muito mais séria, a gente precisa, assim, unir, né, meio empresarial, organizações não governamentais, instituições acadêmicas, governos em todas as suas esferas, né, municipais, estadual, federal, para poder somar, né, esforços aí em ações de comando e controle, no sentido de separar quem quer fazer a coisa certa de quem vive de ilícitos. Não dá mais para alguns poucos, né, uma Amazônia fora da lei acabar comprometendo a grande maioria das pessoas que quer trabalhar honestamente e ainda fica com a conta para pagar e todo estrago e impacto ambiental.
né? Não podemos normalizar mais a violação de direitos, sobretudo direitos indígenas, né? São territórios indígenas ali, escancarada a ilegalidade. Uma criança mesmo pode entrar no Google Maps, você vai ver garimpo dentro de terra indígena, que é proibido. Se quisermos debater o assunto, podemos debater o assunto, mas hoje, no dia de hoje, desse programa, é proibido. Outra questão, sem o social não vai se resolver o ambiental. Então é importante que tenha medidas de bem viver, sobretudo via políticas públicas, para fazer chegar serviços básicos, que é direito dessas populações, saúde, educação, acesso à energia, facilidade de transporte, comunicação. E eu volto a falar, a situação social na Amazônia é um abismo em relação às outras regiões, tanto que quando a gente viu a Covid, né, essas mazelas sociais foram escancaradas quando a gente vê que os primeiros locais a colapsar são a região norte, o Amazonas, Manaus, faltava respirador e, no caso aqui, inclusive, além de respirador, faltava oxigênio, né? Então, a gente precisa ter políticas sociais de bem viver, até porque, por exemplo, se eu sou lá um indígena, existe o fechamento da torneira ali de um governo interessado em aprovar o PL 191 e liberar a mineração e falar que se liberar vai resolver e vai ser o maior paraíso, né? E aí eu estou com meu filho doente, eu tenho um garimpeiro ali e eu não tenho aquele serviço para me atender aqui, eu vou recorrer ao garimpeiro, vou pedir lá para ele me dar o remédio, ele vai me dar o remédio, aí a aldeia do lado vai falar, puxa, você se vendeu ao garimpo, rachamos, e aí entra mais 50 garimpeiros. Esse é um ciclo perverso que, enquanto a gente fala, está acontecendo aqui no Tapajós. Então, o governo não faz a sua medida protetiva de proibir o ilegalismo, né? E também não traz o bem viver ou políticas básicas para essa população, são insuficientes. A gente sabe o desafio que é, né? Mas elas são insuficientes. E aí precisa de estratégias diferenciadas no caso da Amazônia, principalmente dessas populações de áreas remotas. Precisamos trabalhar em paralelo, junto com o meio empresarial, né? Alternativas econômicas, como é que a gente pode trazer o que tem de tecnologia de ponta para atuar na ponta também, né? Alternativas econômicas, a gente sabe hoje, por exemplo, a pecuária hoje ela gera, que é o maior vilão da Amazônia, né? Cerca de 140, 200 dólares hectare ano, enquanto, por exemplo, a gente já sabe que sistemas agroflorestais de açaí, de cacau, geram mais de 700, $1.000 até ano hectare. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar a eficiência agrícola, como é que a gente pode trabalhar medidas de bioeconomia? Nas áreas aqui do Tapajós são riquíssimas em castanha, né? Como é que a gente consegue agregar valor? Como é que a gente consegue trabalhar, por exemplo, plantas industriais de baixo carbono que possam processar esses produtos da sociobiodiversidade, em vez da população vender a semente in natura, poder vender óleo, polpa, manteiga, agregar valor, você traz a academia para criar mão de obra qualificada, né? Hoje em dia o pessoal se forma na universidade aqui, pega o diploma junto com o avião para ir embora para outro lugar, né? Então, assim, desafios existem. A Zona Franca de Manaus, em vez de ser um lugar para montar peças chinesas, poderia ser o Vale do Silício da floresta em pé, da bioeconomia, né? Mas a gente precisa que a sociedade brasileira mude a sua visão em relação à Amazônia, que deixe de entender ela como um ônus de desmates e problemas e passe a entender o bônus que tem nas mãos. Se a gente manejar ela de forma mais inteligente e racional, certamente podemos triplicar o PIB e liderar, né, até mundialmente outros paradigmas de desenvolvimento mais harmônicos, mais sustentáveis e com respeito à diversidade e às culturas locais, né? Com mais saúde e mais alegria, é o que eu teria a dizer. Ótimo te ouvir, Caetano. Paulo, eu tenho menos de 30 segundos para encerrar o programa, mas eu queria que você me dissesse muito rapidamente para onde vai, quais são os próximos passos do estudo que está sendo realizado, porque é isso, ciência vai continuar na cola para poder mostrar, né, as realidades que a gente está vivenciando nessas regiões. Bem, nós temos uma série de estudos, né, de evidências científicas provenientes de estudos pontuais, né, que são inquéritos transversais, uma fotografia do momento. Nós estamos agora num momento de
de avançar no conhecimento, e estamos preparando um estudo longitudinal para acompanhar gestantes e crianças pequenas até completarem 2 anos, para tentar estabelecer se a exposição pré-natal ao mercúrio vai provocar lesões no neurodesenvolvimento infantil, vai comprometer a vida dessas crianças na sua primeira infância e, portanto, na sua vida adulta, né? Isso vai ter consequências para a sua vida adulta. Então, esse é um passo que a gente está iniciando. Esse estudo deve começar no final de 2022, início de 2023. E, paralelamente a isso, nós estamos trabalhando a devolutiva de resultados com as comunidades, com o apoio dos professores. O professor Onésio, que estaria conosco hoje, tem nos apoiado, tem feito revisão do material didático que nós estamos construindo e está fazendo a tradução desse conteúdo para o Munduruku para ser trabalhado nas escolas indígenas, né? Então, é importante ter essa conscientização logo na primeira infância, na idade escolar, para que a sociedade possa se fortalecer com evidências científicas, com informações consistentes para o enfrentamento adequado do problema e pensando em projetos de desenvolvimento alternativos, como o Caetano apontou aqui, vários exemplos, várias iniciativas que já estão acontecendo na Amazônia. Que bom, Por fim, Paulo. eu deixo aqui minha saudação, um abraço ao Caetano, a você, Yasmine, e a todos os nossos espectadores. Que bom, Paulo. Obrigada por trazer essas perspectivas. Obrigada, Caetano, por participar aqui com a gente. Já fica aí a deixa nisso que você trouxe, Paulo, para outros programas. O Canal Saúde vai continuar falando disso. A gente vai ter outras oportunidades, sim, para tentar trazer o Onésio para a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada, Caetano e Paulo, pela participação de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde ou um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então eu te espero no próximo programa. Até lá!